Ai, ai. Bom dia, John. Você viu o Lima? Ele foi passear com o Odd? O que é isso daqui? Possíveis motivos para o sumiço de Lima. Número 1. Não olhe para o porão de John. O que significa, John? Ai, ai. Ah, você estava aí o tempo todo? Te procurei em todo lugar, sabia? Eu tenho algo importante para te dizer. Lima. Já ouviu falar desse nome? Não? Já viu esse rosto bem aqui? Também não? E se eu te disser que ele era um dos personagens mais importantes de Garfield? Um dos protagonistas, na verdade. Junto com Garfield, John Odd, lá estava ele. A mesma tirinha, no mesmo lugar. Inclusive sendo o dono original de Odd. Lehman era pra ser alguém que dividiria quase todas as tirinhas principais. Então como ele simplesmente desapareceu sem nenhuma explicação? Chegando até o ponto de se tornar um desses tópicos de efeito Mandela. Eu estive investigando por esse tempo todo uma possível resposta para esse mistério. Por sorte, acabei chegando até a sua obra-prima bem aqui, Garfield Scary Scavenger Hunt. Acho que desse jogo você deve se lembrar das aulas de informática da escola. Então senta aí, que hoje eu te contarei a ligação que esse jogo em Flash possui com o misterioso caso de desaparecimento de Lehman. Garfield Scary Scavenger Hunt foi um jogo feito e lançado em 2002, no site original do Garfield. O que me deixou um bocado surpresa, pois ele não era nem do Freevee ou ClickJogo, e foi onde eu joguei durante as aulas de informática na época do Fundamental. O site fazia sucesso com vários jogos que cumpriam a função de entreter seja lá quem entrasse lá dentro, mas nada dura pra sempre. O site original do Garfield foi repaginado completamente em um novo site sem os jogos clássicos após a Nickelodeon comprar os direitos da franquia em 2019. Porém, para nós, o povo BR, nada mudou, certo? Certo? Mais ou menos. Os jogos continuam pela internet, como havia citado, em sites tipo Freevee, ClickJogos, disponíveis para jogar até que... O jogo foi desenvolvido em Flash, fazendo com que ele fosse de ralo junto com o encerramento do programa em 2020, apenas um ano depois da aquisição da franquia pela Nickelodeon. Mas esse ainda não era seu fim, pois os jogos em Flash continuaram disponíveis com os ports feitos por terceiros. Mas sem o plugin do Flash existindo, esses arquivos possivelmente teriam alguns problemas que eu enfrentei pessoalmente ao decorrer desse vídeo. A Freevee, após a queda da Adobe, teve que ser repaginada e perdeu seus 300 e tralalá de jogos, mudando bastante. E eu consegui encontrar o port que eu joguei lá dentro. Pelo menos eu acho que seja a Freevee oficial repaginada, já que surgiram incontáveis cópias que fazem o efeito interessante de instalar um gorila roxo na sua área de trabalho. O site em que joguei foi o único que não fez isso, por isso eu acho que seja oficial. Essa introdução. Recomendo que guarde na memória o nome Perfection Pastries. Voltarei a falar dela mais tarde. Após o Garfield chegar nos portões da mansão, temos o nosso tutorial de apenas uma página que diz sobre uma caça ao tesouro, onde temos que encontrar os 7 pacotes de guloseimas acompanhando um alerta. Não fique muito assustado. Aqui já damos de cara com a interface. Embaixo podemos ver o assustômetro, que se chegar até o final, o Garfield vai fugir da mansão antes de terminarmos os objetivos. E falando em objetivos, eles estão aqui na esquerda, com a lista das guloseimas que nós temos que pegar. E por favor, deem ênfase nos donuts de Sour Cream. Na direita temos os itens que vamos precisar se quisermos avançar no jogo. E uma telinha que nos entrega algumas dicas. Quando eu era criança, eu lembro dos meus amigos comentando quão assustador era esse jogo. E eu relembrei um dos motivos. Escuta um pouquinho aqui comigo. Se essa trilha sonora aqui não tá pau a pau com Lavender Town na quesito medo, você claramente não possui audição. Ou eu era muito assustado quando era criança. Pode ser um dos motivos também.
De cara encontramos um dos itens principais, a chave da porta da frente da mansão. Mas eu não vou entrar nela agora, pois já faz um tempo que joguei esse jogo, então antes eu resolvi dar uma olhada em volta primeiro. Bingo! Uma pá que, se bem me lembro, serve para desenterrarmos uma cova nos fundos da mansão. Ei, esse vídeo ainda não existe mais, tira daí, tira. Quase perdi um canal por causa de um vídeo desse. Não tem mais o que explorar por aqui, então logo vamos pro outro lado. Vindo para a esquerda, acabamos encontrando o John em posição fetal com muito medo. E aqui tá o principal motivo de quase ninguém ter zerado na minha época de escola. O tão temido inglês. Até existia boatos de pessoas que conseguiram zerar esse jogo aqui só na base do chute, ou aluno da escola que aprendeu inglês jogando GTA San Andreas. Mas era raridade, mais boato que corria na boca miúda. Pois o grosso mesmo, dos meus amigos, não aprendeu nem a escrever direito ainda para usar o Google Tradutor na época. Então quem dera compreender outra língua. Se você entender o mínimo de inglês, o John aqui lhe entregará de bandeja todas as dicas desse jogo. Então vamos ignorá-lo. Peraí, ele disse Lehman? É, não é por aqui. Nem por aqui. Ah, agora sim. Em um dessas lápides que se usa a pá, mas como pode ver, eu não lembrava e saí clicando em tudo que era lugar. Até que, convenientemente, aparece destacada no cenário e pimba. Encontramos o primeiro. E o pior dos Dunnets. Mas tá bom, né? Foi um de 7. Olha só um código aqui. Nada útil para a nossa gameplay. Seguimos então para a mansão. Como era um bocado grande, eu não lembrava por onde seria o melhor local para começar a investigação. Então, em dúvida, fui para a direita. Mas ela precisava de uma chave verde, então segui para a esquerda. E após um cofre quase esmagar o Garfield, nós achamos o queijo e a porta vermelha. Mas como a gente também não tem a chave vermelha, andamos pelo caminho que resta e achamos alguns quadros bem suspeitos. E tcharam, achamos a chave verde. Confesso que isso foi por memória muscular. Em outra gameplay eu poderia ter passado reto por aqui. Mas eu me recordava que tinha algum item escondido dos quadros. Com a chave verde, avançamos um pouco mais na mansão. E aqui, um dos puzzles mais difíceis que tive que fazer na minha infância. Agora você faz na ordem, igual aqueles brinquedos de escovador lá. Achou fácil? Eu espero pra ver o próximo. Não achou difícil também? Talvez o TikTok tenha corrompido a minha memória de curto prazo. Com sorte, conseguimos. Damn Donuts açucarados. 2 de 7. Agora estamos sem rumo, de novo. Mas andando alguns passos, encontramos mais um dos puzzles. Bem, tá um pouco diferente do que eu me lembrava. Beleza, agora parece um pouco mais com minha memória. Nesse puzzle, você deve colocar os livros em ordem alfabética. Para acelerar o processo, eu, em vez de ficar só repetindo o alfabeto que eu não sei se está certo em voz alta, eu usei um método que não me orgulho muito. Questione meus métodos, mas não meus resultados, pois eu poderia ter apenas pesquisado a ordem correta. A sala estava muito escura, então teremos que arranjar uma lanterna antes de voltar aqui. Fiquei surpreso do jogo não ter aumentado nosso medidor de susto nessa hora. Melhor assim, né? Seguimos na busca. Aqui temos um impasse entre esses dois ratos, cada um apontando para um compartimento diferente. Na dúvida, fui de direita. Era 50% de chance, então só demos azar, era o rato da esquerda. Oh, porra, a lanterna tava no meio. Jogo filha da... Pegando a lanterna, eu começo a simplesmente rushar o jogo. Chave vermelha, um jumpscare. Chave azul, outro jumpscare. Desculpa ter achado tudo isso sem contexto nenhum. Eu gravei a gameplay sem áudio, então meio que eu perambulei essa casa inteira de maneira completamente sem sentido. Mas seguimos daqui, destrancando a porta azul e não indo para a porta azul. Meu Deus, eu devia dar bastante sono quando eu gravei isso. Pera, aquilo era a cabeça do Lehman decepada? Sim, eu quase morri nessa hora só por não ter começado a procurar pela direita. Mas como achamos um dos Donuts, o jogo regenera um pouquinho do nosso assustômetro. Agora sim, seguimos para a sala azul. Vejo uma porta secreta se abrindo e eu ignoro completamente. Se ferrar. E acabo tomando 2 sustos seguidos e ficando no fio do bigode pra perder o jogo.
Lehman, tu de novo? Deve ser alucinação, toda vez que eu vejo ele sem importância alguma, apenas jumpscare aleatório. Porém, o John disse que ele realmente estava na mansão. E o detalhe mais sórdido e que confirma isso é que ele adorava muffins, sendo esse o último item que devemos pegar. Negocio um queijo com um rato pelo quarto Dunnets e descubro uma passagem para o sótão, onde nos encontramos com um palhaço do poltergeist e não nos assusta e sim pede por ajuda. Morcegos não podem soletrar, pode ajudá-los? E é aqui que tudo dá errado. Indo em direção aos morcegos, o puzzle começa. Aparentemente, temos que parar na letra certa clicando nos morcegos para gerar a palavra Garfield. Pelo menos é isso que deve ser, correto? Você está errado. Assim como eu na hora que comecei a fazer o puzzle, já que não importa quando você clicar nos morcegos, o resultado vai ser G. No puzzle original, os morcegos estão parados e tudo que você tem que fazer é colocá-los em ordem. Mais um bug. Lembra que eu disse no começo da gameplay que a perda do Adobe Flash não foi só insegurança, mas nos ports de jogos na época podem vir estupidamente bugados por terem que funcionar, às vezes em linguagens diferentes, como vê agora? A investigação teria que parar prematuramente graças a este empecilho. Lehman estaria mais uma vez perdido para sempre. Porém, eu não teria cara de pau de deixar esse vídeo incompleto, então segui atrás de outras pessoas que terminaram esse jogo no período em que a Adobe ainda seguia funcionando. E a partir daqui, seria a gameplay de outra pessoa. Nós vamos dar um ponto final nesse assunto. Após completar o puzzle dos morcegos, recebemos os donuts cobertos de chocolate. Um detalhe interessante desses donuts é que eles destoam bastante do cenário 2D por um motivo muito simples. Eles são reais. Lembra que eu falei no começo do vídeo para você guardar o nome Perfect Pastries na memória? É porque eles patrocinaram o jogo. Tanto que você poderia comprá-los, os donuts reais, numa loja real, se você estivesse nos Estados Unidos. Sempre lá, né? Tendo até fotos da embalagem especial de Halloween que vendeu na época. Vendo o vídeo do gringo, percebo uma área na qual não havia investigado. Porém, eu havia citado no começo do vídeo também. A sala do cofre. Não esse, e sim este. O cofre fica escondido atrás de um quadro e a senha, se você tiver boa memória, vai lembrar que estava lá fora, mas podemos ver pela janela. E bingo. Muffins com gotas de chocolate. Agora só restava um lugar para investigar. A passagem da estante de livro estava muito escura, o que não era nenhum empecilho, pois havíamos pego a lanterna com aqueles dois ratos. Descemos até um local parecido com um porão. À frente, o último objetivo de Garfield, uma caixa de muffins de blueberry. À direita, a caldeira da mansão e o Drácula por algum motivo, nada de importante. Porém, na esquerda, a história muda. Temos o fim da nossa investigação. Lehman se encontra na cela encarcerado, e a gente confirma o boato. Mas essa confirmação abre mais perguntas do que realmente conclui com respostas. A mansão de fato pertence ao John, mesmo ele parecendo mais uma vítima do que o culpado assustado lá no jardim. E se John não é o raptor de Lehman, quem mais seria? Ponderarei sobre essas questões somente no final, já que ainda temos que sair dessa mansão. Conversamos com Lehman, mas ele não revela nada sobre o raptor, apenas que estava faminto. E naquele momento um barulho de algo caindo deu para ser ouvido. Investigando a mansão para ver se algo tinha mudado, de fato encontramos a geladeira agora sem suas correntes. E abrindo ela, achamos o último item do jogo. O muffin que devemos entregar para Lehman. Entregando o muffin para ele, ele nos fala que devíamos procurar na lareira. Obviamente, a gente foi para lá. E achamos outra passagem secreta. Entrando por lá, saímos pro lado de fora da mansão. E aparentemente não tinha nada demais. Até que caímos dentro da cela trancada. Provavelmente uma armadilha, que o Lehman deva ter caído também antes de ter ficado encarcerado daquela maneira. E coletando os últimos muffins com um recheio de geleia, a gente termina Garfield Scare Scavenger Hunt. Ao menos para o Garfield, porque a gente vai continuar na nossa sala de investigação. Já se passou uma semana desde que voltei daquela mansão, e o fato de não termos chegado a realmente um culpado pelo desaparecimento de Lehman, encontramos ao menos mal o próprio. Achei que após tomar o café, a mente teria mais um tempo para se adaptar. Após o desaparecimento de Lehman em abril de 1983, os fãs demoraram para reparar a sua falta, não porque ele não era gostado, mas sim porque foi algo gradual.
Mas quando perceberam, uma chuva de perguntas e teorias chegaram na cabeça do Jim Davis, o autor do Garfield, que nunca deu tanta importância. Porém, depois de muita insistência, ele não deu uma resposta, mas sim duas, sendo a que baseou a investigação de hoje, que é Nunca Olhe no Porão de John, e uma mais sem graça, que provavelmente deva ser real, que é que Lehman foi colocado na obra com um motivo, para que ele pudesse ter diálogos com John e o Jim Davis pudesse explorar isso, vindo até de Brindlewood junto com Lehman. Porém, ao quantia que a série evoluía, novos personagens entravam e Lehman cada vez mais perdia o seu papel. Era simplesmente ser alguém na qual o John conversava, sendo substituído por outros personagens e aos poucos sendo minado pelo próprio autor. Mas ainda assim, deve ter uma pulga aí atrás da sua orelha. Como o que foi que acabamos de ver em Garfield Scavenger Hunt então? Bem, esse jogo ele fica num limbo, pois ele não é nem canônico e nem não canônico. Pois basta o Jim Davis falar que essa história que aconteceu no jogo é toda real, que parabéns, o mistério acaba. Mas enquanto isso, a dúvida vai continuar. Ah, me perdoe, talvez seja o almoço. Fique que eu já volto. Garfield caça o tesouro assustadora 2, Dantes do Apocalipse. E o longo e perdido Lehman 2 episódios? Ah, quer saber? Eu acho que eu já fui longe demais com tudo isso daqui. Eu fico feliz em parar por aqui. Tudo bem? Dá like. First available N64 now in PlayStation 1 and Macintosh.